Fala galera, Emerson Errara Viajante no ar, naquele que talvez seja, acho que o vídeo mais difícil que um canal de viagem possa fazer, que é falar de Auschwitz. Eu tive lá quando eu fiz meu mochilão para a Europa. Desde lá eu sempre achei que eu deveria divulgar ou enfim contar para as pessoas a experiência que eu vivi lá, que eu senti, enfim, para falar a verdade não dá para falar bem o que a gente sente lá, mas uma coisa é certa, a gente aprende muito, muito com a energia e com as coisas que a gente vive lá. A gente pode achar que a gente sabe porque aprendeu na escola, ou porque viu um filme ou um documentário, mas a gente não sabe. Porque a gente vê na escola, a gente pensa, só quero passar de ano, e se aprende por cima. Quer dizer, você aprende daquele jeito. Você não presta muita atenção porque você aprendeu. Você pode até guardar, mas você não presta atenção. Num documentário também, você tá lá vendo, mexendo no celular, entra lá, tal, até ficar guardado também. Mas em filme nem se fala, né? Porque por mais realista que seja, filme sempre tem um certo romantismo ou um quê de entretenimento. E é filme, né? Às vezes você acha que é filme, que não foi de verdade aquilo. Mas quando você vai para Auschwitz, você sente que aquilo é real, você vê que aquilo é real, e você sente o cheiro. Então, é uma experiência que aí sim você cai na real o que é aquilo. Né? Então, esse é um lugar que não é feito para você se divertir, é um lugar feito para você aprender sobre a vida, sobre, enfim, o ser humano e a relação entre as pessoas, e que é muito mais do que simplesmente falar que isso não deve acontecer. É uma lição que é inexplicável. E muita gente, quando fica sabendo que eu fui para Auschwitz, sempre me pergunta, né, como é, o que eu senti. E uma das coisas que eu respondo é que acho que todas as crianças deveriam passar por lá, que o mundo seria muito melhor se todas as crianças vivenciassem o que foi uma guerra de verdade, não apenas no livro para eu passar de ano. Com certeza acho que o mundo seria melhor, porque elas entenderiam de uma forma melhor que aquilo foi muito ruim, que aquilo não deve se repetir. E aí, com certeza, evitaríamos guerras futuras. Não sei se evitaríamos essa guerra que está rolando agora, mas as futuras e futuras. Bom, mas vamos falar um pouco de Auschwitz. Auschwitz fica a 70 quilômetros ali da Cracóvia. E ele, na verdade, é dividido em Auschwitz I e Auschwitz II. Acho que teve o 3 e estavam construindo o 4 também. Mas o 1, construído entre 1940 e 1941, ele foi inicialmente criado para prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos, e primeiramente ele recebeu alguns prisioneiros da Alemanha mesmo, alguns criminosos alemães, e depois prisioneiros políticos da Polônia, e aí eles foram estendendo isso depois para membros de resistência, intelectuais, homossexuais, pessoas com deficiência e judeus. Mas ainda funcionava como campo de concentração. Inclusive, na entrada, ele tinha os dizeres trabalho é liberdade. Olha que ironia. Mas por quê? Eles faziam uma propaganda oferecendo trabalho para os judeus, e muitos foram enganados achando que estava indo trabalhar ou conseguindo algo semelhante, ou até sabiam que era algo meio quase que uma escravidão, mas perto do que já estava acontecendo, eles achavam que justamente esses dizeres, olha só, trabalho é liberdade, eles achavam que trabalhando eles iam conseguir a liberdade deles. Então eles foram enganados. E acho que um outro objetivo dos alemães fazerem isso é porque, nesse caso, os judeus iam para lá levando os seus melhores pertences, que logicamente eram confiscados. E aliás, no tour que você faz em Auschwitz I, você passa por cada galpão, ele funciona como uma espécie de museu ou de memoriais. Tem fotos dos judeus que ainda do tempo que era catalogado, os judeus que morriam lá. Mas esses pertences também tem uma área, alguns galpões com os pertences que eram pegos dos judeus. Então a gente tem
alas com um monte de óculos, alas com um monte de sapato. Esse é uma das piores alas. É complexo até de lembrar. E tem uma área que tem cabelo. Essa parte aí me deu até náusea na hora. E os cabelos eram usados para fazer travesseiro, ursinho de pelúcia, enchimento de casaco. Olha que bizarro. Até que ponto que o ser humano chegou e isso tudo tá lá em Auschwitz. Para mim foi uma das partes mais pesadas. E aí, andando por Auschwitz I ali, que teoricamente ainda é o lugar menos pior, porque ele era um campo de concentração. Porque Auschwitz II, que foi construído depois, acho que de 1941 a 43, ele era um campo de extermínio. Olha só pela diferença do nome. Concentração já é um lugar bem ruim. Imagina o que é um campo de extermínio. Onde eles pegavam os judeus, que é a famosa entrada, que a gente tem a imagem do que é Auschwitz, que tem aquela entrada de trem, que os trens já chegavam direto. É Auschwitz II, na verdade. E ali... Enfim, depois eu conto de Auschwitz II, vamos falar um pouco mais de Auschwitz I. Em Auschwitz I também temos a parte que eles mostram vários tipos de camas, né? E vários tipos de instalações que eu acho que foram evoluindo, aliás, ao contrário, eles foram regredindo à medida do tempo. Acho que não começou com um tipo de instalação, depois foram colocando mais e mais gente, chegando mais e mais gente. E aí eu vou deixar vocês aqui com algumas imagens de Auschwitz I, com uma pausa para reflexão. E ainda em Auschwitz I, logicamente, tinha as áreas para matar os judeus, ou para aprisionar, ou uma prisão dentro da prisão, para aqueles que tentavam fugir, ou enfim, qualquer coisa, quem não estava na contagem. Porque uma das coisas e olha que lá faz muito frio, até menos 5 graus. E vocês já viram, né? Tipo, é uma flanelinha que eles usavam. Imagina o frio que eles não estavam sentindo. E eles eram obrigados a fazer parte das contagens, que a gente já viu, acho que em diversos filmes. Inclusive nesse último da amiga da Anne Frank. Aliás, um parênteses, foi para aí que a família da Anne Frank foi mandada inicialmente, provavelmente no Auschwitz I. E depois ela morreu em outro, acho que em Berne, em outro campo de concentração. Mas voltando, as pessoas passavam por contagens, e às vezes quando tá faltando alguém, os nazistas deixavam essas pessoas horas e horas, às vezes na chuva, na neve. Enfim, era muito complicado. E mesmo dentro das instalações, se você for ver, a calefação era muito primitiva.
Eles tinham que ficar muitas vezes sentados, era como se fosse tipo um forno a lenha, e muitas vezes eles ficavam se revezando para ficar sentado em cima desse forno para conseguir se esquentar. E aí nesse tour a gente passa por um lugar que ele falava, eles deixavam aqui os corpos para ficar de exemplo, né, de quem tentou fugir, essas coisas. Inclusive eu acho que dava para enxergar a Liberdade, a rua lá só tinha uns arames enfarpados, só que eram todos eletrificados, fora que tinha aquela guarita. Enfim, não tinha como fugir. Muitas vezes, inclusive, as pessoas tentavam fugir justamente para dar fim para aquele sofrimento. E olha só como os militares, e olha só como os nazistas eram ruins, sabendo disso, sabendo que aquela pessoa estava fugindo só para morrer, eles começaram a não matar. E aí davam um tiro nas pernas ou nos braços e mandavam a pessoa voltar. Então, isso é bem, bem triste. E um outro ponto é que aí começa a história de Auschwitz II. Né? Além, tinha umas forcas também, que inicialmente, acho que bem no começo, quem morreu lá era geralmente os prisioneiros políticos, os poloneses militares, alguma coisa assim, preso militar. E depois que a gente passa nesse tour, que eram os paredões de fuzilamento. E aí um parênteses, que é justamente por esse motivo, acho que existe esses lugares. Porque mesmo estando lá, eu vi, tipo, dois caras, acho que eram australianos, fazendo brincadeira, tipo, um fazendo que tá tirando e o outro fingindo que, tipo, Matrix, fazendo, sabe, piada lá no meio. Ou seja, uma pessoa dessa, ela faz isso lá, ela só pelo livro, ela não, nada. E lá, quer queira ou quer não, nessa hora, o guia chegou pra ele e falou assim, interrompeu, falou assim, ei, aqui não é Disneylândia. Aí os caras já baixaram a cabeça, pediram desculpa. Ou seja, nessa hora ele pode ter começado a ouvir a história e ele pode ter saído com outra mentalidade do que ele entrou. É por isso que existe esses lugares, tanto a casa da Anne Frank, que eu até fiz um vídeo mostrando até um lado bom dos pensamentos dela, tentando ver sabe, além dessa parte de guerra, ainda eu li um copo cheio, que foi o ensinamento que a Anne Frank traz pra gente, além dessa parte da guerra. Mas enfim, olha a importância desses memoriais, né? Mas então, voltando à história, no começo tinha umas forcas, depois tinham esses fuzilamentos, mas não eram tantos tantas pessoas que os nazistas queriam matar, que aí o tal do pavilhão 11, eles criaram, acho que a primeira câmara de gás, que foi onde eles fizeram os primeiros testes para ver se aquilo funcionava, utilizando, acho que foi o gás Zyklon B. Eu não sei se eles testaram outros, mas acho que esse foi o que funcionou, né? E para aí conseguiam eliminar mais gente ao mesmo tempo, né? E aí logo do ladinho ali já fizeram um forno para cremar. É inadmissível como alguém consegue pensar nessas coisas, né? Como não consigo imaginar, não consigo entender. Mas enfim, mesmo assim, isso não era suficiente. Aí eles construíram Birkenau ou Auschwitz II. Como eu disse, era aqui o portal. Aliás, antes de ir para Auschwitz II, era em Auschwitz I que aconteciam as experiências médicas feitas lá pelo famoso doutor, não lembro o nome, vou colocar aqui na descrição, que, enfim, fazia experiências do tipo, vamos ver quanto que fulano aguenta no gelo, ou quanto tempo isso, ou vamos colocar vírus da tuberculose dentro do pulmão para ver o que acontece, ou, enfim, várias experiências bizarras, incluindo várias experiências com grávidas e crianças. Isso também foi outro ponto, enfim, sem comentários.
Mas indo para Auschwitz II, ele foi construído justamente porque não se estava dando conta de se exterminar um número de judeus suficiente. E aí foi construído ali 3 km de distância, devido à localização até, que tinha uma estação de trem que entrava direto, que é aquele portal que a gente vê nos filmes. E enfim, entrava o trem ali, tem até um vagão do trem nessa parte do tour para mostrar como é que era, um trem sem janela nenhuma, só com umas venezianas ali. Imagina você viajar 3 dias, que foi que a Anne Frank viajou, por exemplo, de Amsterdã até Auschwitz, um vagão sem, praticamente sem, sabe, sem respiro, não tem janela, eles deviam receber um pedaço de pão que tinham que dividir, fora que um trem super lotado, provavelmente todo mundo tem que viajar os 3 dias em pé. Surreal, né? E, enfim, inclusive tem uma foto ali mostrando justamente, no tour eles falam, que lá também é o nome do general, que ele fazia assim, acho que a foto tá inclusive ele fazendo assim, e ele não tinha nenhum trabalho mais de falar, era assim, ou assim, assim ou assim. Isso significa, beleza, você vai lá pro acampamento ali, pros galpões, enfim, fazer o trabalho forçado, ou você vai direto para a câmara de gás. Isso aqui acho que era a câmara de gás direto. E aí, inicialmente acho que eram 2, depois 3, 4, chegaram até 5 câmaras de gás, com capacidade para 2.500 pessoas de uma vez só. Não tenho o que falar, né? De tipo. E aí, eles eram queimados ali mesmo. Acho que no mesmo andar já tinha um crematório. E as cinzas eram jogadas ali num laguinho que tem do lado ali. Então é outro ponto com uma energia além da câmara de gás. Um ponto também muito, 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 energia muito baixa. Outro ponto assim que isso e a parte dos cabelos são os piores assim. E não bastasse isso, os crematórios também não estavam dando conta. Eles começaram a fazer grandes fogueiras. E aí sim eles começaram a ser mais questionados pela própria população de alemães vivendo na Polônia, de porque assim, era tanta fogueira que começou a ter, como se fosse um vulcão, que começa a chover cinza na cidade. E essas cinzas ficam lá, então acho que você passa a mão na parede, você ainda vai ter fuligem ainda, né? Então esse é outro ponto muito, muito triste da história. E aí as 2 câmaras de gás, acho que as principais, elas estão só as ruínas, eles não reconstruíram, ou seja, você tá lá vendo é o que estava lá mesmo, porque os alemães eles destruíram tentando esconder o que, né? Mas enfim, tentando forjar as provas. Quando eles estavam já para ser derrotados, eles estavam fugindo já, eles destruíram antes de fugir. E assim, essa é a história mais triste que a gente teve na humanidade. E como eu disse, esse tour não é para ser legal. Espero que ninguém entenda de uma forma errada também do porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Isso é uma maneira de conscientizar e porque eu tô fazendo agora esse vídeo. Eu ensaiei muito tempo.
Mas talvez alguma força tipo, disse, era para fazer agora. Que eu tenho um canal que vai atingir mais pessoas e agora existe YouTube que dá para você compartilhar isso para mais pessoas e atingir mais ainda. Não tô nem falando agora de inscrição, de like, nada. Tô falando de compartilhar, para compartilhar conhecimento, para compartilhar sentimento e indignação. Que aí você fica com indignação de quando vê uma guerra acontecendo. Você não assiste o jornal você não vê aquela explosão com aquele tipo, que nem tá vendo um filme de guerra, né? Você vê com outros olhos a partir de então. Esse vídeo justamente é para tentar conscientizar mais pessoas e levar esse conhecimento da história para mais pessoas, para as novas gerações que talvez não tenham vivido. Enfim, eu agradeço se você chegou até aqui, porque não foi fácil fazer esse vídeo. Agora mesmo eu tô, desde a metade do vídeo, tô me segurando aqui, tô já meio enjoado. Durante os estudos para fazer, porque já faz um tempo, eu tive que rever as fotos, reler algumas coisas que estavam ali nas minhas fotos, nas anotações. E eu fiquei mal, chorei gravando o vídeo, eu tive que reparar. Na verdade, esse take que vocês estão vendo, eu refiz o take inteiro. Então, espero que tenha servido para conscientizar ou para fazer você pelo menos pensar, refletir um pouco sobre, não só sobre a guerra, mas sobre a sociedade como um todo, né? Enfim, sobre a vida. Isso, beleza, eu ainda tô na dúvida, eu teria mais material, eu ia colocar nesse vídeo, mas ele já tá longo. Eu não sei se eu vou fazer mais um. Eu ia fazer um material, eu ia falar um pouco sobre, não só sobre Auschwitz, mas sobre Dachau, outro campo de concentração, mas que não é tão pesado quanto, porque muita coisa de lá foi reconstruída, ele soa mais como um museu, apesar de estar no mesmo lugar. E sobre a Polônia em si, Varsóvia e Cracóvia tem muita coisa sobre a guerra, né? Berlim também tem uma coisa, só que Berlim já é um lado mais Guerra Fria. Mas eu não sei se eu vou fazer. Foi bem pesado mesmo fazer esse vídeo. E inclusive na Polônia também tem a parte do Schindler, né? Tem um filme, A Lista de Schindler, acho que muita gente assistiu. E lá tem a fábrica que dá para fazer o tour. Eu acabei não entrando, tá? Eu cheguei até a porta. Eu fiz o walking tour. E no walking tour você tem muita história, tem muitas casas que eles preservaram do jeito que tá, para ficar de lembrança mesmo e ficar de alerta para as gerações que vão vindo. Enfim, a criança vai lá e pergunta: o que é isso? E aí acho que os pais, os mais velhos, explicam, né? E tem uma praça em Varsóvia que a praça nem é muito grande, mas falaram que ali era um gueto. E aí era não sei quantas mil pessoas que viviam lá. Era o espaço de uma praça. Uma praça, eu não tô falando tipo um parque, que nem um parque Ibirapuera. Não, era uma praça. Imagina uma praça lá grande, mas que viviam 15 mil pessoas lá. Mas eu acho que eu nem vou fazer esse vídeo. Talvez, enquanto eu falei tudo isso, eu já coloquei algumas imagens. E espero que já sirva para você até enxergar essa guerra que está acontecendo na Ucrânia de uma forma diferente. E até procurar, buscar, ler mais sobre a Segunda Guerra e ver que o começo da Segunda Guerra foi bem parecido com o que está acontecendo hoje. Ficar de alerta pra gente, nem que seja por rede social mesmo, sabe? Começar a levantar bandeiras aí contra isso tudo. Seja o culpado a Rússia, seja o culpado os Estados Unidos, a OTAN, enfim, tem muita coisa por baixo do pano do que a gente sabe, não dá pra pensar também friamente, a Rússia é culpada ou não sei quem é culpado. Enfim, o negócio é muito mais complexo, assim como a Segunda Guerra Mundial começou devido a um tratado que teve na Primeira Guerra. Então é difícil também julgar assim, o culpado simplesmente é a Rússia friamente. Mas lógico, nada se resolve na guerra, mas nada se resolve com guerra.
Bom, é isso, galera. Não digo nem espero que tenham gostado, mas espero que tenham aprendido com esse vídeo aí, que sirva de reflexão. E até a próxima.